Obrigado. Eu tenho aqui 3 cadeiras para me dar fones para o carro. E desapareceu. Ah, não, isso não dá. Só um segundo, Sandra. Nada. Já pedi, mas também aqui o Sousa Dias a dizer que a primeira coisa que vai fazer é pedir desculpa pelo atraso, mas penso que estão desculpados por vir do Porto também e coisa dessa. O Porto, você foi ali no Porto, nos atrasou. Nós acho que não sei também, já cá está. Você não, já cá está. Madrugada já cá estamos. Esconder-se. Vou dizer que é um prazer ter cá o Sousa Dias e os convidados, Carlos Machado, professor na Faculdade de Arquitetura do Porto, e António Gonçalves, diretor da Fundação Coutinho de Miranda, que vão apresentar quer o livro do Sousa Dias, agora a República está com a editora de Comenta, que é também nossa parceira, quer o próprio Sousa Dias, que vai fazer a conferência anunciada. Eu, se calhar, não vou alongar-me, porque acho que E em Porto, se eu estou à espera pelo Carlos Machado, não sei o que é daquele que eu vi. Talvez dizer também que esta relação, ligação do Sousa Dias com o Ateliê Museu surge a partir, não só, do conhecimento dos seus livros, que tem editado ao longo do tempo com a Comenta, como porque em 2014 o Ateliê Museu pediu ao Sousa Dias para traduzir, considerando que seria a pessoa ideal, o tradutor ideal, pediu ao Sousa Dias para traduzir os textos de Júlio Tomar, que estavam ainda escritos em francês, para integrar na coletânea dos cadernos do Ateliê Museu Júlio Tomar com os escritos do próprio Júlio Tomar. Entre eles uma coletânea de quetes que tinha sido originalmente escrita em francês e que, precisava de ser muito bem traduzida, coisa que o Sousa Dias fez na perfeição, segundo o próprio mestre, conservando-lhe, disse ele na altura, o rito sincopado de texto, portanto, de uma forma ideal, e foi assim que se estabeleceu a primeira ligação com o Sousa Dias, que agora temos muito prazer de ter cá connosco, que estamos ansiosos por ouvir. Não, eu estou ansioso, sobretudo, Sara, por agradecer. Antes de mais, assim, boas tardes, bem-ajam por terem vindo, é para mim um grande prazer estar aqui e, sobretudo, num momento particularmente emotivo. Eu não digo isto por retórica, digo isto porque é verdade. Já fiz imensas conferências ao longo da minha vida, mas esta tem para mim uma tonalidade afetiva muito especial. E desde logo porque estou no ateliê museu daquilo que é o motivo para estar aqui à minha frente, aquilo que sempre foi para mim o meu pintor, entre os pintores portugueses, é o meu pintor, que aliás cito largamente no meu livro, na parte que hoje aqui vou ler, na conferência, é o meu pintor, que tive o enorme prazer, a enorme emoção de conhecer pessoalmente, por intermédio de Sara, há coisa de um mês. E por sua vez, por intermédio do Manuel Rosa. Porque neste momento há uma grande exposição da coleção de quadros do mestre Júlio Tomar, do Milénio BCP, na Galeria Almeida Garrett no Porto. Eu fui à inauguração, aliás quero lá voltar para ver, eu nunca gostei muito de ver mensagens, que é a melhor maneira de não ver nada.
e, portanto, quero lá voltar na véspera, na próxima quinta-feira, da semana, uma nova apresentação do meu livro lá. Eu quero ir calmamente lá, ver os quadros, porque de facto, para mim, foi um momento particularmente emotivo de ter conhecido o mestre Júlio Pomar pessoalmente. Acreditem que, para mim, isto pode parecer-vos, enfim, patético, mas para mim estar neste momento aqui, no Ateliê Museu Júlio Pomar, com o mestre Júlio Pomar à minha frente, disponível para me escutar, é qualquer coisa de muito particularmente emotivo. Por outro lado, aproveito também para dizer, é outra dívida que contraio, dívida impagável. A Dona Sara tem perante mim o professor Tomás Maia, que eu vou ser muito sincero, eu não conheço, há coisa de um ano, o nome de Tomás Maia não dizia rigorosamente nada. Entretanto, justamente por via da colaboração entre o Ateliê Museu Júlio Pomar e a Documenta, pude ler um pequeno livro dele chamado Inteligência, Cisânia e Cultura, que foi para mim uma absoluta revelação e, mais do que isso, uma imensa inspiração para o meu trabalho. Aliás, eu já lhe disse, meio a brincar, meio a sério, tenho medo do pânico de, depois desta conferência, sair daqui com um processo posto em tribunal do professor Tomás Maia, acusando-me de plágio. Porque, de facto, é de tal modo inspirador o trabalho dele para o meu, que eu não sei se certas passagens não poderão ser, de facto, bem interpretadas como quase cópias. Espero que ele não tenha essa má vontade. Estão aqui grandes amigos, estão aqui pessoas que me dizem muito, por exemplo, a Sara, a filha mais velha do meu saudosíssimo, de todos, o mais saudoso amigo, o grande poeta e grande escritor Manuel António Pina, está para chegar, ainda há pouco me disse que já vinha a caminho, ou mora aqui relativamente perto, por exemplo, um amigo dele há 40 anos, que eu conheci no mesmo dia que conheci o Manuel António Pina, que é o João Botelho. Estão aqui outros amigos, um Urbano, etc. Estão aqui, está o meu filho, enfim, isto é para mim uma pequena assembleia de gente que me diz muito. Eu só espero, não apesar da vossa paciência, só espero que aquilo que tenha para vos expor faça sentido para vocês e, de facto, não vos faça dar por mal, enfim, este tempo em que preferiram, em vez de andar lá por fora a fazer coisas talvez mais interessantes, vir aqui ouvir. Apresentar-vos aí depois, talvez faça mais sentido depois, não sei. Eles já foram, enfim, apresentados para Sara com os meus dois grandes amigos, o Carlos Machado e o António Gonçalves, que são, quer aqui, quer dentro de uma semana no Porto, os apresentadores do meu livro. Mas isso fica apenas para a segunda parte, até que eu sou formador, depois quero depois da conferência no intervalo, até para dar a oportunidade às pessoas que estiverem fáceis nisto de poderiam mexer, só ficarem aquelas que quiserem ficar. Vamos então começar? Vamos a isto? Só queria realmente agradecer por terem vindo. Não, eu é que agradeço. Devidamente. Eu não preciso nada disto. Não preciso fazer nada. Basta falar. Tá. Bom, vamos então começar. A minha conferência, como creio que sabem, chama-se Gênese da Arte Moderna, a Revolução Cesaniana, e é expressamente dedicada a mestre Júlio Pomar, para o qual eu espero que as minhas palavras façam sentido. Só no fim, não é? Prognósticos só no fim do jogo. Portanto, vamos ver se elas fazem mesmo sentido. Bom, vamos então começar. O filósofo Merleau-Ponty disse-o: a pintura é a celebração do enigma da visibilidade. É essa, de lá se for até hoje, a sua origem e o seu desígnio, a sua essência ou função. É esse, sublinhou o filósofo, o seu único enigma. Mas nem celebrar significa explicar, nem a visibilidade é o visível ou de ordem visível. A arte nada explica, nada pretende explicar, confronta-nos ao invés com a evidência do inexplicável, da enigmaticidade sensível, mas indizível das coisas, de nós, do ser. Confronta-nos com a evidência, no caso particular da pintura, do enigma da visibilidade do visível, que desde sempre ela, a pintura, interroga e que repete em cada grande obra
em cada grande mundo pictórico e que acolhe a esse enigma para fazê-lo reacontecer, para fazer visível o enigma como enigma e, nessa forma, na visibilidade exposta no quadro, o devolver ao mundo. Esse enigma é a enigmática visibilidade em si mesma invisível do visível. É com efeito o acontecimento é fusão ou dobra originária do visível, o seu desdobramento ou eclosão, que os maiores pintores não cessam de nos dar a ver nas suas sucessivas visões, que são, antes de tudo mais, visões da própria visibilidade, do dar-se do visível. Visibilidade é esse dar-se, esse dom do visível como visível, mas um dom não visível por si. Não há visível sem a inerência de um invisível. Não há visibilidade do visível sem a invisibilidade dessa mesma visibilidade, dessa condição do visível. Dentre todos os filósofos, foi sem dúvida Merleau-Ponty o que melhor mostrou que visível e invisível não se opõem necessariamente, e muito menos na arte, na pintura. Mostrou que a invisibilidade, ou uma determinada invisibilidade, é a condição de possibilidade, a estrutura mesmo do visível, do campo do visível, que todo o campo do visível é ao mesmo tempo estruturalmente um campo de invisibilidade. O visível, no sentido corrente, ou como este filósofo prefere dizer, o visível da nossa visão profana, o visível como mundo ou totalidade das coisas visíveis, assenta em toda uma visibilidade, jogos de luzes e de sombras, de reflexos, de cores, etc., que fica oculta de forma necessária e como sua condição sob esse visível coisificado da visão corrente. Cabe então à pintura revelar a visibilidade oculta no visível, recriar a fantasmática visibilidade das coisas visíveis e fantasmática na medida em que essa visibilidade, esse jogo elementar ou caos iridescente, como dizia Cézanne, que é como que a gênese secreta do visível, que é como que a textura do visível como visível, não tem como os fantasmas uma existência propriamente real, mas apenas visual, a que a pintura dá uma forma de realidade, uma consistência visível. A pintura, escreve ainda o mesmo filósofo, dá a existência visível, para lá dos dados visuais, ao que a visão prosaica não vê ou julga invisível. Merleau-Ponty distinguia assim a visibilidade manifesta das coisas e a sua visibilidade secreta revelada pela pintura, e citava Cézanne, que dizia: a natureza está no interior. A visibilidade secreta, horizonte ontológico da pintura, seria a essência carnal na expressão de Ponty, da visibilidade manifesta. Visíveis para a nossa visão comum são as coisas, os objetos animados e inanimados. Visível para essa nossa visão é o que no mundo aparece ou se dá no modo da objetividade. Mas a visibilidade, objeto dos pintores, essa é um não-objeto. O visível dos objetos visíveis depende sempre, insisto, de uma visibilidade que, embora sensível, co-presente como condição do visível, não é em si visível. Depende, pois, do invisível, que é a própria possibilidade, a procedência do visível como tal. O exemplo por excelência é, evidentemente, a luz. E não há pintura que não passe pelo problema prático da luz, que não crie ou recrie uma certa luz. A luz é a condição primeira de visibilidade. Não há visibilidade sem luz. Mas em si mesma a luz não é visível. Ela é a condição a priorística do visível, da possibilidade do visível, condição nesse sentido transcendental,
condição imanente, mas aqui no sentido de objetiva, sensível na sua intensidade, mas não visível por si, visualmente presente, sob reserva de invisibilidade. É este o paradoxo fundador de toda a pintura, o paradoxo constituinte da vontade de pintura. O que torna visível, e a luz é só o mais óbvio exemplo, é invisível. Como afirma o filósofo Derrida, o que torna visíveis as coisas visíveis não é visível. Por outras palavras, a visibilidade, a possibilidade essencial do visível, não é visível. Fim de citação. Objeto da grande pintura, mas que é um não objeto, é sempre a visibilidade. Ou seja, de cada vez a mostração de um invisível. Nunca foi outra a finalidade da grande pintura. Mostrar, captar na tela o invisível. Fazer ver algo invisível. Algo que, como o invisível que é, permanece invisível na tela, ou só visível, entre aspas, através do invisível, das formas e matérias pintadas. E como algo que as excede sobre elas, ou entre elas, que mais do que elas, e como o mundo original delas, ou exprimido por elas, nos olha quando as olhamos, e que é o que há para ver na tela, o que ela dá a ver. Passo a citar de novo Derrida. Os desenhadores e os pintores não dão a ver alguma coisa, sobretudo os grandes. Dão a ver a visibilidade, o que é coisa completamente diferente, que é absolutamente irredutível ao visível, que permanece invisível. Quando ficamos sem respiração diante de um desenho ou diante de uma pintura, é porque não vemos nada. O que vemos, o essencial, não é o que vemos, é de súbito a visibilidade. Portanto, o invisível. Fim de citação. O grande pintor é, pois, um visionário, um vidente. É aquele que vê o não visível e, por conseguinte, alguém que, num certo sentido, vê a própria obscuridade. Ou seja, não vê. E aqui poderíamos falar de todo um delírio do olhar, de uma esquizofrenia da visão que vê para lá do visível a visibilidade, quer dizer, o invisível. Reconhece aqui o tema que dá o título a um ensaio teórico de mestre Júlio Pomar da cegueira dos pintores, que é condição da pintura. Uma cegueira que, como ele muito bem explicou, não é, pois, o contrário da visão, que não é a não visão, mas uma outra forma de visão, a forma de uma visão superior e, nesse sentido, inumana, própria da arte e, em especial, das artes visuais. Eis o que distingue o pintor excepcional: traçar, figurar, plasmar o visível com os contornos, o rastro, a presença do invisível. O grande pintor não vê o que vemos, não vê as coisas, os objetos, o visível. Vê antes o que não vemos, o que não podemos ver, a invisível visibilidade do visível, só acessível, só invisível ao seu olhar cego. Neste sentido, a cegueira pode ser o nome exato da suprema experiência da visão. E de novo, nos termos da Derrida, há um ponto onde, entre o visível e o invisível, entre a cegueira e o ver ou a lucidez, já não há oposição, onde o máximo de luz ou de visibilidade já não se distingue da invisibilidade ou da obscuridade. Citei. A pintura, nas suas máximas, nas suas mais elevadas expressões, é o acesso a esse ponto. Porque se a pintura, como as restantes artes, é criação e experimentação em acepção radical, ontológica, é o, na medida em que se trata de cada vez, e para cada grande pintor, de mergulhar às cegas no inobjetivo, no invisível, de fazer de forma desamparada, tacteante, acrescentaria ao texto como um cego, a prova da invisibilidade, mas para dela extrair percepções e sensações originais,
novas visibilidades, novas iluminações do visível que nos restituam, nos façam ver com uma luz infamiliar, num estranhamento das coisas, numa intensificação emotiva, estética da nossa visão. Portanto, a pintura não tem um trato, aliás, desculpem, a pintura tem um trato não com o visível, mas com o invisível, com a visibilidade em si não visível do visível. O que ela dá a ver, o que ela faz visível, é sempre uma determinada visibilidade, que é também, pois, uma determinada invisibilidade. Seja um invisível no visível, entre as coisas, como dizia Elie Faure, entre as formas e matérias visíveis, e é todo o caso da pintura clássica, seja um invisível sobre, debaixo do visível, um informe dinamismo subvisível dos objetos, e é o caso da pintura moderna. Mas, moderna ou clássica, etc., é figurativa ou abstrata, aquilo que através de incomensuráveis visibilidades e regimes de visibilidade a pintura essencialmente nos apresenta é o enigma da própria visibilidade de que falava Merleau-Ponty. Isto é, o enigma da eclosão do visível, da abertura do ser como manifestação visível, abertura que excede, antecede e é condição do visível. Não era outro o problema explícito de Cézanne, o obstinado esforço da sua pintura. Atingir essa fulguração do mundo como o mundo visível, a gênese do mundo para nós, prévia a toda a consciência, o milagre do ver, da visão, a origem do visível, a experiência primordial do mundo como visibilidade. E em última análise, também nunca foi outro, desde sempre, o fundo e o fundamento implícitos, a recriação contínua da grande pintura. Como o escreve o professor, para mim felizmente aqui presente, Tomás Maia, num esplêndido opúsculo sobre Cézanne, toda a grande pintura devolve-nos a virgindade do olhar, porque antes de mais dá a ver o surgimento da visão, o visível originando-se. Citei. Ou seja, e agora digo eu, dá-nos a ver não apenas a passagem do invisível ao visível, não a visibilização do invisível no ou sob o visível, mas ainda antes a eclosão do próprio visível, tanto do da visão comum como do da visão pictórica. Portanto, o enigmático, obscuro acontecimento da visibilidade. Por isso, pode ainda o professor Tomás Maia dizer que, eu volto a citar, a essência da matéria pictural, particularmente visualizável na arte moderna, é uma certa obscuridade luminosa. Belíssima expressão esta, aliás. Bom, deve-se ao impressionismo a criação de um novo tipo de imagem em ruptura com a tradição da arte clássica. Deve-se um novo regime de visibilidade decisivo para o advento da pintura moderna. O impressionismo reinventa a pintura, a imagem pictórica, como espaço óptico puro, ou seja, como um espaço puramente visual, puramente pictural, desnarrativizado, como um espaço de onde foi erradicada toda a narratividade, todo o querer dizer, toda a tradicional retórica da imagem e os correlativos códigos estéticos. A imagem deixa de querer dizer seja o que for, deixa de ser narrativa, ilustrativa, simbólica ou alegórica. A nova visibilidade impressionista, esse espaço óptico puro, liberta a imagem da sua clássica significância, liberta o visível do dizível, redefine o âmbito da pintura como o do visível para lá do dizível, como o visível indizível ou a indizível sensação do visível. Uma imagem visual não significante, uma expressão pictural insignificante. É isso o espaço óptico puro, é esta a sua primeira característica e nele se reconhecerá toda a pintura moderna. Não há pintor moderno que não diga a seu modo o que diz, por exemplo, o mestre Júlio Pomar, ou seja, e cito, que a pintura é efetivamente do domínio do inominável,
que ela começa onde já não se pode falar dela, onde as palavras fracassam e vogam à deriva. É uma passagem do livro da cegueira dos pintores. A pintura impressionista já nada quer significar por imagem, pinta simplesmente impressões, sensações ópticas espontâneas, sensações de movimento, de cor ou de luz, restituídas na sua atmosfera visual. Ela dá a ver, já não coisas, objetos e sujeitos, mas a cambiante atmosfera que as envolve, a ambiência atmosférica fluida, que as fluidifica também, que torna imprecisas as suas formas, que lhes esfuma ou dissipa os contornos, até quase os abstractizar nos Monet finais. Névoas, neblinas, brumas, fumos, luminosidades vaporosas ou liquescentes, em que tudo parece dissolver-se, diluir-se, aerificar-se, todos os contornos. É isto o impressionismo, e o impressionismo é, pois, uma pintura de atmosferas, e a atmosfera no impressionismo tende não a encobrir ou indiferenciar o fundo, mas a anulá-lo e a substituir-se como dimensão estruturante do visível, como nova espacialidade, como nova visibilidade. Pintar o ar, dizia Monet. Fixar na tela a impressão fugaz, momentânea. Pintar o instante. A cena da pintura, para assim falar, já não é uma cena propriamente pitoresca, atendendo aos cânones clássicos, uma cena relevante, significante, mas uma cena fortuita, cotidiana, a imagem de um instante cotidiano qualquer. Por outro lado, este espaço puramente óptico do impressionismo, ou seja, o moderno espaço óptico, já não é um espaço óptico da luz, aberto pela luz, como na pintura holandesa do século XVII. Em vez desse conceito luminista, é um espaço colorístico, um espaço óptico traçado exclusivamente pela cor. É esta a sua segunda característica. O colorismo, invenção dos impressionistas, caracteriza-se assim. É a cor por si, e já não a luz, que determina o espaço. É da cor, das relações entre cores, que derivam agora as linhas, as formas, a própria luz. É da cor que deriva toda a visibilidade, a forma e a matéria do visível. Só a cor, só o inédito tratamento impressionista da cor permite restituir, capturar na tela a aérea, fugidia impressão. Entretanto, sublinha-se que a conquista pela pintura de um espaço óptico puro, redefinido, aliás, definido pela cor, é muito mais do que a troca do realismo pela abstração, a consequência na pintura do surgimento da fotografia. É esse o espaço próprio da pintura moderna e que, nessa sua conquista inicial, ainda figurativa, se apresenta como espaço impressionista. Pintar um instante, captar, eternizar na tela a animação de um instante, da sua cena viva natural ou humana, pintar a vida óptica do instante, ou seja, jogos vivos de cores, de luzes e de sombras. Isto é, pintar o que dele é irrestituível, não restituível pelo instantâneo fotográfico. Pintar a própria sensação do instante, a visibilidade ambiente do visível, aquilo em que a objetividade estética da impressão impressionista é inacessível à objetividade mecânica, sem alma ou transcendência do dado visual da câmara escura. O surgimento da fotografia teve sem dúvida um efeito decisivo no devir da pintura, mas não é o efeito que se diz. Ela não veio usurpar à pintura a função de produção de imagens exatas da realidade, forçando-a a abdicar dessa função, a abdicar do realismo e a descobrir nas vias da abstração uma nova vocação propriamente modernista. Até porque a grande pintura nunca foi sem rigor, nunca imagem nessa acepção mimética, nunca simples retrato, registro, representação exata do real. Nela, e até mesmo nas suas expressões mais obviamente realistas, como o retratismo e o paisagismo,
A referencialidade concreta dependeu sempre de uma autorreferencialidade já abstrata, a exorreferência a uma realidade exterior, de uma endorreferência estética primeira, ou seja, da criação de uma inovadora visibilidade visível e um mundo visível possível como ponto de vista sobre o nosso mundo real. Por outro lado, a relação entre as artes e entre estas e as técnicas nunca foi de usurpação ou substituição de funções, de rivalidade, mas antes uma relação positiva, criativa, de interseção, de inspiração recíproca, de suscitação, de parte a parte, de novas possibilidades. Nem a pintura esperou pela fotografia para começar a experimentar os caminhos da abstração, nem a fotografia, uma vez surgida, se fixou numa vocação realista. Já antes, a pintura tinha começado a desrealizar-se, a explorar vias desviantes não realistas, tal como a própria fotografia cedo desatou a abstractizar-se, a exceder na sua função e pretensão o realismo estrito, a representação da realidade, até aí a exclusiva dos pintores realistas. Poderíamos falar aqui de dois paradigmas originais da fotografia. Paradigma Talbot contra paradigma Daguerre. Susan Sontag viu muito bem esta questão. Escreve ela: o impacto da fotografia na pintura não foi assim tão evidente. De facto, quando a fotografia entrava em cena, a pintura já iniciava por si própria o seu longo afastamento da representação realista. Turner nasceu em 1775 e Fox Talbot em 1800. E o território que a fotografia veio ocupar com tão rápido e completo sucesso, talvez viesse, de qualquer modo, a ficar despovoado. Outro aspecto importante da relação entre a pintura e a fotografia, geralmente omitido, é o facto de as fronteiras do novo território conquistado pela fotografia terem imediatamente começado a expandir-se, já que alguns fotógrafos se recusaram a ficar confinados aos triunfos ultra-realistas com que os pintores não podiam competir. Fim de citação. Foi desde logo uma explicação do gênio de Talbot, o outro inventor com Daguerre, da fotografia. Aliás, é um pouco o que se passará com a invenção do cinematógrafo. E também aí há a oposição paradigma Lumière e paradigma Méliès. Daguerre, como os Lumière com o cinema, nunca acreditou na possibilidade de a fotografia ir além da mera representação realista, do registro do real dado à percepção natural, à percepção a olho nu, ao passo que Talbot depressa intuiu as possibilidades, aliás, as potencialidades da técnica fotográfica para isolar formas imperceptíveis para essa percepção e nunca antes registadas pela pintura. E não faltaram desde o início fotógrafos, nesse sentido talbotianos, que optaram por fotografias artísticas abstratas, o que, como afirma Sontag, é uma prova da influência que a pintura exerceu também sobre a fotografia. Seja como for, a abstração fotográfica é, por essência, incomparável à abstração pictórica, na medida em que a fotografia, ainda que abstrata, nunca pode transcender o visual em si, o que, de alguma forma, é o objetivo último da pintura modernista. A pintura foi, de facto, profundamente influenciada pelo aparecimento da fotografia, mas de uma dupla maneira diversa da habitualmente descrita. Por um lado, a pintura, tanto figurativa como abstrata, foi levada a redefinir o seu espaço óptico como o espaço daquilo que escapa aos poderes da fotografia, como o espaço visual do infotografável. É já o caso do impressionismo, como será depois o de Cézanne, pós-impressionista, e o de toda a modernidade que decorre da Revolução Cesariana. A pintura de Picasso constitui um exemplo entre todos expressivos. A lição de Picasso, a resposta pictórica de Picasso à fotografia, na restituição do movimento, é a seguinte: o que restitui um movimento numa imagem imóvel não é o instantâneo petrificado de um movimento, como acontece nos instantâneos fotográficos e ainda nas imagens analíticas do cubismo,
Antes é a copresença na imagem de posições discordantes, incompulsíveis dos corpos. É uma imagem que faça visível ao mesmo tempo momentos diferentes do movimento. Uma imagem em que os braços, as pernas, o tronco, a cabeça são tomados, cada um deles, num instante diferente, que, portanto, figura o corpo numa atitude que ele não teve em nenhum momento e impõe entre as suas partes raccords fictícios. Só esses raccords impossíveis, segundo a lógica dos corpos, são capazes de nos dar a ver entre essas partes e atitudes incompatíveis, entre esses momentos diferentes de parte para parte, a transição e a duração, a continuidade do movimento. Pintura e fotografia são imagens imóveis. É sempre o espectador, somos sempre nós, o espectador da imagem, que faz na sua mente o movimento aí sugerido. Mas, enquanto a fotografia só pode restituir o movimento imobilizando-o, extraindo dele apenas um instante, um instantâneo, a pintura com Picasso restitui-no na sua dimensão temporal, na sua interioridade ao tempo, em suma, numa visibilidade não rivalizável pela fotografia. Por outro lado, e é o segundo aspecto da influência da fotografia sobre a pintura, a fotografia introduziu tecnicamente possibilidades perceptivas não naturais da realidade visível, inéditas percepções dessa realidade, por exemplo, percepções a uma escala de proximidade inacessível ao olho humano, micropercepções ou subpercepções nesse sentido inumanas que inspiraram a pintura moderna. Podemos falar aqui de toda uma deslimitação fotográfica da nossa visão. E é essa também a assumida dívida de Klee, de Paul Klee, da pintura de Klee, da sua visibilização da parte do invisível ocultamente apercebida, como ele diz, para com a fotografia. Voltando ao problema da cor, o impressionismo introduziu na pintura, como atrás disse, um novo tipo de imagem e com ele de percepção estética do real. Uma espécie de percepção líquida ou fluida, já não de formas nítidas, bem limitadas, mas de formas imprecisas, diluídas, aerizadas, de formas, dir-se-ia, inacabadas, apenas esboçadas. A imagem-impressão, imagem figurativa e realista, manifestação até de um realismo em avanço sobre o realismo clássico, na representação das luzes e das cores da natureza ao ar livre, passa por essa evanescência das formas representadas, pela desestruturação da realidade óptica, como condição de captura da mobilidade do real e da instantaneidade do olhar, como condição de restituição da impressão. É essa dissolução formal que Monet levará às últimas consequências dos quadros da velhice, nos derradeiros nenúfares, nos quais o quadro já só é um espaço informal de manchas de cores, ou, como dizem muito bem mestre Pomar, um puro campo de energia cromática. E esta é uma excelente descrição. Portanto, temos uma visibilidade fundamentalmente definida por energias cromáticas, por cores energias, por cores força. É isso, nada senão isso, o espaço óptico puro criado pelo impressionismo e o correlativo colorismo, o tratamento impressionista revolucionário da cor. A cor impressionista, a tonalização impressionista generalizada das cores, o colorismo, pois, é um acontecimento de importância comparável na história da pintura à da introdução da perspectiva no Renascimento. Como caracterizar este colorismo impressionista? Assim, em termos muito sumários: substituição das cores fortes, puras, distintas, por cores impuras, esbatidas, degradadas, matizadas, por cromatismos irisados, por cores intrinsecamente sombreadas, em intrínseca variação contínua, cores mutantes, como dizia Van Gogh, cores, diria, acinzentadas. Pintar cinzento. Tal é a ambição do impressionismo. Escrevia Cézanne em carta a Camille Pissarro, um dos mestres impressionistas. Tem toda a razão em falar do cinzento. Só isso reina na natureza.
mas é espantosamente difícil colhê-lo. Nada mais difícil que um efeito. E Cézanne, de outra maneira embora, passará por essa prova. É que pintar cinzento não é pintar o cinzento. Não é privilegiar o cinzento como cor isolada, mas outra coisa muito diferente. É acinzentar todas as cores. É pintar a cinzento cada cor. Obter um acinzentamento geral das cores e das suas combinações. Cézanne retomará esta extraordinária invenção impressionista, o espaço óptico puro, moderno e o seu colorismo, mas para criar por seu lado uma original abordagem da cor, a que chamará modulação, e assim abrir o espaço pictural a novas percepções mais consistentes do que as aéreas impressões, a um sensacionalismo já em ruptura com o impressionismo. Chegamos então a Cézanne, para mim o pintor dos pintores, um mestre por excelência, como lhe chamou Paul Klee. Grandeza de Cézanne. Cézanne, como sabemos, nunca foi impressionista. Não teve uma fase impressionista, apesar de ter definido a sua pintura por referência ao impressionismo. Afirmava pretender fazer do impressionismo algo tão sólido e duradouro como a arte dos museus. Ou seja, tratar-se-ia de desenvolver as conquistas do impressionismo, as suas descobertas sobre as relações entre luzes e sombras ao ar livre, mas conciliando-as com o sentido de harmonia, de composição equilibrada da arte clássica. E, de certo modo, foi isso que Cézanne fez. Introduzir consistência no espaço óptico-colorístico aberto pelo impressionismo, dar solidez às impressões ópticas diante da natureza, fazer, nas palavras dele próprio, poussin a partir do natural. Mas, de facto, a pintura cezanniana é muito mais do que uma síntese do classicismo e do impressionismo. Ela é já outra coisa, uma novidade absoluta, não reencadeável nem com o impressionismo, nem com o classicismo. É uma imensa revolução pictural. É a via seminal da arte moderna, uma via que ele sabia ter descoberto e da qual se dizia apenas o pioneiro ou o primitivo, a via daquilo a que chamou a sensação. Conheceis de certo a crítica de Cézanne ao impressionismo. A sensação não é aérea, atmosférica, não é a impressão irisada dos seres. A sensação não está nos ares, nos jogos desencarnados da cor e da luz, mas nos próprios seres, nas próprias coisas. Não é a sua irisação volúvel e extrínseca, mas a sua essencial incandescência, como diz o professor Tomás Maia. Uma incandescência interior, matérica, carnal na expressão do pintor. É a sensação das coisas, é a coisa-sensação na irradiação original do seu ser e do seu aparecer. A sensação são, pois, os corpos na eclosão viva, dinâmica, luminosamente obscura da sua possibilidade, no seu mistério exteriorizado. E esta é uma expressão do próprio Cézanne. A sensação é, pois, o corpo, não o corpo modelado por uma luz circunstancial exterior, mas o corpo modulado por uma luz interna, imanente. O que Cézanne, por conseguinte, rejeita no impressionismo é a sua inconsistência ou superficialidade ontológica, é o caráter vago e confuso dos seus preceptos estéticos, contrapondo-lhe aquilo que exprimirá através da linguagem da geometria, esferas, cones, cilindros, a arquitetura profunda da natureza, a solidez da sensação cezanniana contra a fluidez da impressão impressionista. A natureza é toda em profundidade, afirmava o pintor, e é essa profundidade como dimensão deflagrante primordial das coisas. É a sensação da sua viva carnalidade. Por exemplo, a vibrante carnalidade da maçã, a deflagrante, aliás, a deflagração ontológica da montanha que Cézanne pinta. Ainda nos termos do próprio pintor, trata-se de pintar a virgindade do mundo, o mundo antes de nós, sem nós, mas que é também a alvorada de nós,
o reacesso à virgindade do olhar, à deflagração face a nós, não do visível, mas da sua visibilidade. A profundidade cesariana já não tem nada a ver, portanto, com a profundidade da pintura clássica, não é a terceira dimensão nem o fundo, não é o plano de fundo ou o plano secundário que já o impressionismo esbatia e tendia a eliminar. A nova profundidade é a animação interior, a vibração íntima da natureza, a vida oculta do visível. Cézanne afirmava Kandinsky que possuía o dom de descobrir a vida interior em tudo, até numa maçã, numa árvore, numa chácara de chá, que Cézanne pintava não como simples objetos, mas como seres dotados de ressonância interior. A profundidade clássica é ainda uma dimensão da superfície da natureza, da sua aparência. É uma dimensão meramente espacial, exterior às coisas. Ao passo que o que Cézanne deseja pintar, em ruptura com toda a tradição, mas também com o impressionismo, é a profundidade viva, incandescente das coisas sob essa superfície, a sua profundidade dinâmica, a vibrátil carne dos objetos, por exemplo, a densidade geológica da montanha, o escarpado de uma rocha, etc. A sensação sólida dessa densidade, dessa rugosidade. A profundidade, portanto, não como aparência, mas como aparição, estrutura do ser, profundidade ontológica. Trata-se, pois, de pintar forças e não formas. Forças sobre as formas. De pintar as formas como limites visíveis de forças invisíveis. Para obter essa profundidade, Cézanne não hesita em recorrer a incorreções, deformações, distorções, nunca arbitrárias, aliás, na reprodução do motivo pintado, e é todo um novo sentido, a que chamaria, da minha parte, dinâmico-anexacto de composição, de harmonia, de equilíbrio arquitetónico do quadro, inspirador da pintura moderna. É o caso dos contornos deformados de objeto e das deformações perspectivísticas, das perspectivas incorretas, sobretudo nas naturezas mortas, e é o caso ainda da manipulação das distâncias relativas e da disposição dos elementos da paisagem real nas scènes victoire, e isto tudo para melhor destacar a sensação da deflagração dinâmica da montanha, a sensação da natureza menos o homem. Em resumo, tomada não no sentido espacial, de plano visual afastado, mas de dimensão ontológica e estruturante da natureza, da dimensão do dar-se ou do deflagrar do ser, a profundidade tornou-se, com Cézanne, o primeiro plano do quadro, a nova visibilidade conquistada pela pintura. Nas palavras do professor Tomás Maia, a natureza no seu tom, a ekphysis, passou para o primeiro plano, literalmente, da tela de Cézanne. O que significa, uma vez mais, que se trata de pintar não o visível, esta ou aquela coisa visível, mas, através das coisas pintadas, a própria visibilidade do visível. De fazer visível essa visibilidade, quer dizer, esse invisível, determinado agora com a profundidade subvisível do tom do visível. É esta nova profundidade, este plano do subvisível, que a arte moderna irá explorar nos seus revolucionários mundos visuais. Não por acaso, de Picasso e Matisse a Klee, de Kandinsky a Malevich e Duchamp, para só citar estes, os pintores modernos assumiram a sombra espiritual de Cézanne nas suas criações. Cézanne, o pai de todos nós, dizia Picasso. A luz não existe para o pintor, declarava Cézanne. Só a cor. Luz é cor. São as cores, as sensações cromáticas, as sensações colorantes, como ele dizia, que produzem a sensação óptica de luz. No entanto, estas fórmulas, banais na aparência, têm em Cézanne um sentido muito preciso.
Não se trata da ideia óbvia de que a representação pictural da luz decorre sempre das cores. Trata-se de outra coisa decisiva do ponto de vista da criação cezanniana. É toda a diferença entre luminismo e colorismo, e entre o colorismo impressionista e o colorismo de Cézanne. Na pintura pré-impressionista, a luz, o jogo de luzes e de sombras, faz a cor, modaliza a cor. A cor é função da luz. Com o impressionismo, é a cor que faz a luz, que se faz luz. Sombras e luzes estão nas cores e nas suas combinações. As cores são luz e não a sua representação. A luz é função da cor. É neste espaço óptico, colorista, instaurado pelo impressionismo, que Cézanne, pós-impressionista, inventa, mas contra o impressionismo também, a sua modulação das cores. Vemos que a luz que Cézanne procura atingir não é a luz ambiente, a luz que pousa de fora nas coisas, antes é uma luz que está nelas, que vem delas. É o brilho da carne brilhante dos seres, como ele dizia. Cézanne dizia ainda que a pintura não pode nunca pintar almas, apenas corpos. Mas acrescentava que quando bem pintados os corpos, por toda a parte a sua alma irradia e transparece. Esta expressão é dele. Era essa irradiação carnal dos seres, essa sua alma solar ou essência luminosa que Cézanne pretendia reter. Ele via a luminescência matérica do ser, via a incandescência do mundo. Esta expressão, mais uma vez, roubo-a ao professor Tomás Maia. Era exatamente isso o que ele pintava, a incandescência da montanha, a incandescência da maçã. Maçã ou montanha, rocha ou árvore, cada coisa, cada motivo pintado, era para ele um pouco de calor solar armazenado, organizado, uma recordação de sol. Tratava-se, pois, de pintar, de visibilizar essa cintilação interior das coisas, essa invisível incandescência, a alma solar da natureza. Pintura, pois, visionária, pintura de vidente. Mas essa alma, essa incandescência, só pode ser restituída pela cor, por cores incandescentes. É, antes de mais, em termos pictóricos, a incandescência da própria cor. Daí a luminosa carnalidade das cores cezannianas. E que é o efeito da sua interna modulação, dos cromatismos modulados, moduladores da profundidade dos corpos, em vez de modeladores das suas linhas. Cézanne pinta como que de dentro para fora, desde a raiz das coisas. Pinta as coisas na sua exteriorização dinâmica ou deflagração ontológica. Pinta as formas, os contornos, como o efeito ou limite externo dessa deflagração, cujo recorte é definido não por linhas, mas pela cor, pela justa posição de manchas de cor modulada. A cor em Cézanne já não serve a linha ou a forma, antes é ela que delineia, que traça a forma, que constrói e delimita os objetos, a sua solidez sensacionista e não a sua impressionista iridescência. É a cor modulada que modela, ainda que a rigor já não se possa falar aqui de modelo ou de molde, de linha e de objeto. No último Cézanne, sobretudo nas últimas Sainte Victoire, já não há sequer contornos, linhas orgânicas, mas silhuetas quase abstractizadas da montanha e da paisagem envolvente, efeitos desfigurativos da combinação das manchas cromáticas, dir-se-ia um mundo a emergir do caos, de um caos irisado. Nada a ver pela consistência geométrica e pela densidade ontológica com os últimos Monet. O professor Tomás Maia, e é uma pequeníssima divergência para com ele, o professor Tomás Maia faz notar que a autonomia da cor não é uma invenção cezanniana, nem sequer impressionista, que ela vem de muito antes, dos venezianos, e que passa por Turner,
ainda que contraponho numa concepção luminista do espaço pictural, numa determinância da luz interrompida pelo impressionismo, por Renoir e por Monet, sobretudo. Escreve o professor Tomás Maia, Veronese é a primazia definitiva da cor. Monet leva esta ao limite da irisação. Entre os dois, Caravaggio inventa a luz imanente dos corpos e a curva. Só que a cor-luz carnal intracorpórea de Cézanne, essa incandescência dos corpos, não procede nele por contrastes, mas por modulação, por séries de variações interiores da mesma cor e das relações entre cores, exemplo impressionista, e daí, como reconhece o professor Tomás Maia, a exclusão tendencial do preto e do branco na pintura de Cézanne. Aludi atrás, está quase a acabar, portanto não desesperem, está quase mesmo a acabar. Aludi atrás à inovadora harmonia da composição cezaniana. Não se trata já de uma imagem da harmonia natural. Não se trata já de composição naturalista, mas de uma harmonia paralela na expressão do próprio pintor e uma harmonia sensacionista de cores, de formas e das suas relações, existente apenas na e pela pintura. Trata-se, pois, de uma harmonia puramente estética, percepção e criação da arte, e que passa até, como vimos, por distorções e incorreções figurativas, pelo desrespeito da disposição e distâncias relativas das coisas na realidade e pela anulação da perspectiva linear e, com ela, da profundidade objetiva, tudo isso em favor de uma outra especialidade e de uma outra espécie de profundidade. Harmonia não do visível, mas sobre o visível, harmonia da estrutura subvisível do visível, da deflagrante visibilidade, não visível por si, do visível. Cézanne distinguia representação de reprodução. A arte compete, dizia ele, representar a natureza, mas não reproduzi-la. Criar um mundo paralelo que se proponha como uma visão possível para lá do natural visível, do enigma da visibilidade, velado ou não afrontado como tal, em toda a imagem estritamente naturalista, em toda a imagem simulacro da realidade. Trata-se, se quiserem, de produzir uma semelhança ou uma analogia, mas muito mais profunda, literalmente, do que a semelhança naturalista. Trata-se de fazer semelhante, reveladoramente semelhante, por meios dissemelhantes, ou seja, de descobrir para a pintura novos poderes como arte analógica. A arte de Cézanne é, de cada vez, uma figura-sensação, já não figurativa, isto é, já não realista, sem todavia ser propriamente abstrata. Uma figura rítmica, incandescente, cujas formas ou contornos são os limites visíveis de dinamismos invisíveis, figura dinâmica anexacta que remete, antes de mais, para si mesma, como percepção estética pura, antes de remeter visionariamente para a realidade natural. Será toda a multímoda aventura da arte moderna. É com efeito a partir de Cézanne que a pintura deixa de ser imagem no sentido próprio, referencial do tempo. Com Cézanne, é como escreve Merleau-Ponty, e passo a citar, o quadro já só se refere, seja o que for, entre as coisas empíricas, na condição de ser, antes de mais, autofigurativo. Citem, precisamente aquilo a que tenho vindo a chamar, com maiúscula, figura. O quadro já não é objectivamente imagem de nada, de nenhuma realidade extra-imagem, sem, no entanto, com isso, ser subjetivo. Ele já só remete paralelamente para o real, abrindo nele inéditas percepções, na medida em que se tornou a sua própria realidade, puramente pictural. Cézanne não pinta nunca uma imagem que pré-existiria formada na sua mente ou nos seus olhos e como o duplo óptico de qualquer coisa e uma realidade exterior visível. Pelo contrário, a imagem cezaniana, a figura, surge do pintado e com uma tacteante
materialização pictórica ou quão cega, no sentido do mestre Pomar, da sensação, do visionário olhar do pintor, desse olhar obsessivo que interroga uma e outra vez sobre os mesmos motivos. A visibilidade do visto, o enigma ontosensível do visto. A imagem é aí o rastro figural e sempre aparentemente aquém da verdade da sensação, sempre de novo perseguida na tela seguinte, de um olhar que vê para lá do visível, da superfície do visível, que vê em profundidade. Um olhar vidente, um ver vidência, mas vidência não do invisível, mas do invisível, do que subvisível está aí, ou seja, a incandescência das coisas, tanto das animadas como das inanimadas, a deflagração ecfísica do visível. Há toda uma obstinação em Cézanne, há todo um demónio de Cézanne, e é este tornar-se, segundo os próprios termos do pintor, uma mera placa sensível de inscrição da paisagem, do objeto de sensação. A obsessão de atingir o ponto de impessoalidade, de dessubjetivação, em que é já indiferente dizer que é o pintor que pinta ou que é a natureza que se pinta, que se inscreve na placa da tela através dele. Trata-se, pois, de perseguir, de tela em tela, a sensação impessoal que lhe escapa, a coisa sensação esquiva. E é toda a série das naturezas mortas, mas sobretudo das Sainte-Victoire e, por último, das banhistas. Cada tela, um recomeço. Cada tela, enquanto recomeço, a tela. Como observa muitíssimo bem o mestre Pomar, não há nunca ponto final no fazer de Cézanne, como o havia em toda a grande pintura clássica e o haverá, por exemplo, em Picasso e em Matisse. Não terminada e interminável, assim é, de certo modo, cada tela, cada série de telas de Cézanne. Há uma frase de Cézanne, estou muito perto do fim, aguentem, há uma frase de Cézanne, uma carta em que afirma que tudo, e se passa a citar, tudo está em pôr o máximo de relações possível na tela. Relações entre planos, entre volumes, entre distâncias, entre cores, relações dinâmicas. Passo a ler o brilhante comentário a esta passagem de Mestre Pomar. Eis o que nos oferece, para abordarmos a obra de Cézanne, uma possibilidade muito mais rica do que a grelha de volumes primários em que o pintor se propõe a escrever o seu ver. Ter por desígnio pôr o máximo de relações, o máximo de relações possível, é introduzir, desde logo, o aberto. É, ao mesmo tempo, recusar a si mesmo a possibilidade de concluir. É proibir-se a redução da maçã a uma esfera, do cano de fogão a um cilindro, da autoria a um cone. É condenar-se a pôr incessantemente a si mesmo em questão, a repor-se sem repouso, a nunca encontrar a solução ou a resposta que extinguiria a pergunta. E Mestre Pomar invoca, a propósito desta inerente abertura da obra cezaniana, a famosa frase do filósofo Heidegger: a obra de arte mantém aberto o aberto do mundo. Abertura que, como assinala também Pomar, se manifesta igualmente nas franjas das telas de Cézanne que permanecem sem pintura e que são como uma espécie de fendas que, para lá do visível nessas telas, dão para o interior dos abismos que dormem sob a carne do visto. Isto ainda são palavras do Mestre Pomar. Em suma, e para concluir, resumo agora, cada tela de Cézanne é como que o despojo de um grandioso fracasso subjetivo do pintor, mas de um fracasso que é, objetivamente, um glorioso sucesso da pintura. Uma face cristalina da imensa revolução estética com que Cézanne, sozinho, isolado, rasgou todas as principais vias da arte moderna. Louvo-vos a vossa paciência. Bem-ajam. Eu tinha pedido
aqui a um António que me fosse chamar a atenção por um tempo. Tenho uma nossa paciência. Não ouvi nada. Agora não, eu penso que... Não, olha, não estás com pressa. Calma. Não, eu penso que podem aproveitar para colocar questões. Exatamente. Se quiserem. Eu é que fumo, mas tu. Há microfones que também podem simplesmente levantar-se. Bom, já que ninguém quer falar, por enquanto... sim, só para dizer o seguinte, eu não assinalei isso porque não sabia. Eu pedi aqui ao António que me fosse controlando o tempo de leitura, eu não queria abusar da vossa paciência. Ele diz que sim, que controlou, eu é que não vi nada, mas provavelmente estaria tão obcecado pelo texto. Eu não assinalei ao ler que saltei algumas passagens bastante importantes do texto, mas sobre questões mais específicas acerca da cor, por exemplo, acerca da modulação da cor ou em que é que consiste o cinzento impressionista. Mas essas passagens, isto não é propaganda, não é publicidade, essas passagens vocês podem reencontrá-las no livro que hoje é aqui apresentado, portanto eu achei que para não abusar excessivamente da vossa paciência, faria sentido saltá-las, é o que eu fiz. Portanto, há aqui algumas partes que podem parecer menos consistentes, mas que têm como fundamento esses cortes, esses rasgões no texto. Peço desculpa, diga, por favor. Bem, eu queria só aqui agradecer. Bom, vos agradeço a vossa presença. E estando eu num contexto mais não é, da arte, mas tendo a coisa de um lado do género, de uma pessoa que é ligada ao movimento, ao movimento dos corpos na dança, não é? Ficar realmente muito, sentir muito próxima, não é? Sobre a forma como escreve, sobre, neste caso, a pintura, todo este sentido, não é? De César e da moderna, e de, ao mesmo tempo, não é? Relacionar com toda a abordagem filosófica de vários Merleau-Ponty e etc. E não foram muitos, mas neste caso, pronto, eu para mim vejo-me quase perante uma pessoa que tem essa perspectiva de falar sobre a maneira de ver este trabalho, não é? Estas vidas dedicadas a este fazer artístico e, neste caso, na pintura, mas eu vejo quase que um trasvasar da pintura e do ver, não é? Nesta parte, quase que é a dança que aconteceu, não é? Da vida e do que se vê, quase como nesse caso, a própria vida, não é? A entandecer, de ser uma captação que depois, não é? De uma forma visual, digamos, totalmente invisível e dessa, portanto, mutação toda do que é que, não é? Se torna o que é a expressão, etc. Pronto, queria só referenciar este lado que eu gostei imenso, exatamente por chegar à sensação e de realmente de transformação e desenvolvimento do que é a pintura, do representado, etc., do não representado e toda a história que nós, não é? E já se escreveu imenso, mas é aqui uma nova perspectiva que faz e que para mim me diz muito também o escrever sobre, neste caso, não é? O estar a materializar-se constantemente. A vida que é, tanto como na dança, como no registro, estas coisas, mas como abrange, não é? O tal invisível de que a dança também, não é? É muito uma materialização. Ainda que não há o registro, mas é essa materialização que depois é registada, pode ser registada como pintura, ou neste caso a vida toda, ou as coisas, como disse, não é? Com vários autores. Eu agradeço, obrigado pela sua intervenção, aliás, seria um tema interessantíssimo, para o qual não sei se me sinto competente, provavelmente não, mas que é a afinidade que penso existir entre pintura e dança, de facto, desde logo o traçar de linhas. Não
não é por acaso que grandes pintores, o mestre Tomás, não ia dizer as neiras, por favor, corrija-me, mas que grandes pintores, Degas, Matisse, etc., se interessaram tematicamente pela dança, como motivos pictóricos. Não creio que tenha sido um mero acaso, é que, de facto, num caso como no outro, trata-se de traçar linhas. Linhas, antes de mais, no caso com as cores, ou propriamente com as linhas concretas, traçar com linhas abstratas da pintura, que são traçadas com os corpos, na dança, justamente. Há aí grandes afinidades. E que num caso e noutro, quando falamos da grande pintura, como da dança, como de facto o grande ballet, a grande arte da dança, estamos a falar de linhas de vida. Linhas de vida. E eu penso que isso seria, tento abordar isso noutro texto, que não neste, no meu livro, eu creio que, certo? Concordas? Creio que, eu tenho uma concepção vitalista da arte em geral. Eu creio que toda a grande arte, não é tudo que passa por arte, que é uma coisa bem diferente. Toda a grande arte é uma criação de vida. E que a vida, mais que ser objeto, é o sujeito da grande arte. Que os criadores são uma espécie de quase, não é de mediums, no sentido de espírito do termo, ou seja, mas enfim, são como que um pouco como os hospedeiros relativamente aos vírus, são como que, ao acaso, escolhidos pela vida para serem aqueles, digamos, corpos através dos quais a vida se ultrapassa e se excede. E é nesse sentido que eu penso que seja na dança, que para si tanto diz, não é? Seja na pintura, de facto toda a criação, a grande criação, a criação de linhas de vida que se exprimem de uma forma, seja pela cor, seja pelas formas, pelos agregados sensíveis na pintura, seja pelas figuras, de facto, volúveis, criadas pela dança, mas em todo caso estamos numa afinidade de criação de linhas e através delas de vida. Não sei se isto faz sentido para si, ou se isto é o princípio do delírio da minha parte, perdão. Bom. Já agora, só um pormenor. Sousa diz, primeiro a palavra inteligência, não é? Eu gosto sempre que a inteligência merece sempre uma espécie de facada, não é? De limpar uma parte da agência. Pronto, uma espécie de rasura. Pronto, mas isso é um pormenor apenas poético. A segunda coisa foi interessante, o texto, até pela sua carpintaria. Parece que estávamos a assistir à carpintaria enorme, ao trabalho enorme, de certeza que tu tiveste a montar o texto, não é? Via-se toda a estrutura, todo o alongar, todo... Até gostava depois que desse alguma... Como é que foi a carpintaria de um texto destes. Mas foi interessante outra parte. Tu que, em geral, pelo menos nos teus textos mais antigos, és um deleuziano, de algum modo, há um aparato conceptual que é deleuziano. No Cézanne, só num pormenor ou dois é que aparece o Deleuze desaparece e aparece a fenomenologia. É interessante, pronto, isto é só estou a dar uns aspectos, pronto, apenas. E socorreste, tiveste de socorrer da fenomenologia para Ponty, acabaste no Heidegger, etc., para conseguires manobrar dentro de todas as oposições, os fundos, o invisível, o visível, etc. E parece que o Deleuze não conseguia, sendo o Deleuze um vitalista, porque tu acabas a falar da arte, que és um... e já agora a parte final só do teu texto, que é, porque a arte, na verdade, tem também um problema, é que a arte é inabitável, isto é, a arte é insuportável. A gente suporta como espectador durante alguns segundos ou alguns minutos, mas é inabitável, é quase inumana. Por isso é que é uma espécie de limite quase, e cria uma espécie de duplos ou de coisas que pertencem quase a um mundo paralelo, como se fosse um mundo paralelo, mas ela é inabitável, mas isto seria uma longa conversa. Mas a única pergunta que te faço é da própria carpintaria do texto, porque nós, uma pessoa estava a ouvir e estava a sentir extenso todo o trabalho imenso que parece ter tido a construção deste texto. Deste texto, isso tudo. Não só porque o livro, este texto está, isto pode parecer assim quase um ato de desonestidade da minha parte, foi uma espécie de contrato que fiz com a Sara, quando me convidou para esta conferência, foi uma enorme honra para mim, uma imensa honra, aquelas dívidas de gratidão impagáveis, porque eu disse, mas Sara, eu estou neste momento a preparar um livro de estética, teoria da arte, quer dizer, forçosamente,
o texto que eu escrevo, não sou capaz de fazer textos, digamos, circunstanciais, ou escrevo um texto que seja importante para mim, ou então, enfim, não escrevo, portanto o texto vai aparecer num livro, não há problema, pronto, quer dizer, no fundo, e depois por coincidência da apresentação do livro com esta conferência, poderia dizer-vos, vocês nem precisavam vir aqui aturar-me, quer dizer, porque o texto que eu li está no livro que vai ser apresentado a seguir. Bom, e mais completo. Quanto à carpintaria, este texto, que é um dos 11 do livro, demorou-me, num certo sentido, demorou-me para aí 30 anos a escrever. Não este texto, que este texto é um fragmento de um texto muito maior, aliás, no original, no livro, este texto chama-se Da Gênese da Arte Moderna, e depois, como subtítulo, A Condição Contemporânea da Arte. Vem até hoje o texto. Vem desde aqui, desde que ouvimos, até hoje. Portanto, ouvimos nem metade do texto. Bom, foi um texto que conheceu sucessivas fases, foi publicado, enfim, é agora pela primeira vez publicado em livro, mas que foi parcialmente trabalhado, republicado, etc., alguns em vários sítios. De facto, há uma carpintaria imensa. Mas não vejo o que é que isso tem a ver com o ser deleuziano ou não. Aliás, isso é curioso, diverte-me imenso essa espécie de vontade que as pessoas têm de cadastrar os escritores, os autores. Eu fico feliz porque durante para aí 30 anos eu não podia abrir a boca nem que fosse para comentar um jogo de futebol que não dissesse deleuziano. Bom, é uma coisa espantosa. Desde que escrevi um livro sobre Marx, passei a ser considerado marxista. Escrevia há pouco mais de um ano sobre Zizek, passava a chamar-me zizekiano. Não sei o que é que vou chamar agora, devia ter a seguir, sei lá, bom, agora merleau-pontiano, não sei, agora passei a fenomenólogo, pelo visto, bom, resbilo. Bom, eu gosto de multiplicar as identidades, que é uma forma de manter. Por exemplo, eu gosto muito do meu nome. Agora deixem-me fazer aqui um breve à parte. Eu gosto imenso do meu nome. Acreditem que sim, vou dizer-vos porquê. Porque se vocês meterem o meu nome no motor de busca, aparecem-nos para aí 500 Sousarias. Quer dizer, o que é ótimo, porque assim ninguém sabe quem eu sou. Cada vez que o Jornal de Letras se refere a mim, chama-me António, que é coisa que eu nunca fui. Já fui chamado José, noutros jornais, etc. Curiosamente, nunca acertaram o meu nome próprio. Eu fico feliz com isso. Isto é a mesma coisa, quer dizer, eu gosto de ter muitos, que é uma forma de não ser ninguém. Portanto, agora passei a ser fenomenólogo, já fui marxista, já fui zizekiano, e tu ficas atrapalhado por eu citar pouco Deleuze. Pois. Não fica nada atrapalhado, só disse o acesso ao próprio não, mas isto foi de propósito. Ao próprio Cézanne, sei que está identificado, mas pronto. Não, de modo nenhum, diverte-me imenso. Ou estás-me a picar a mim? Pois, por exemplo, picar-te é um enorme prazer. Mas eu continuo a ser profundamente influenciado por um Deleuze. Agora, não tenho que ficar propriamente, não sou obviamente, uma espécie de caixa de ressonância dos pensamentos dele. Nem dele, nem de ninguém, não é? Embora também não seja essa, em mim, uma forma de me reivindicar com um autor singular ou original, quer dizer, eu gostava de ser uma espécie de, quase de maestro que sei lá, que põe em concerto várias vozes, neste caso, não é? Gostava de me sentir polifónico. E tu queres que eu seja uma espécie de solista, de instrumentista? Eu não quero nada. A carpintaria existe, de facto, existe, mas eu gostava que ela não fosse demasiado visível. Gostava que fosse um texto agradável, um texto que desse a pensar, um texto que fizesse pensar. Não procuro, para mim a filosofia tem pouco ou nada a ver com a questão da verdade. Isto é, não me interessa muito que as pessoas estejam em acordo ou em desacordo comigo. Isso para mim é qualquer coisa de secundário. Interessa-me que aquilo que eu escrevo, eu prefiro 1000 vezes um texto meu de que as pessoas discordem, mas que as faça pensar, do que um texto meu, que as pessoas concordem, mas que as deixem diferentes. Portanto, se for um texto capaz de mobilizar, de ativar pensamento no leitor, isso para mim é importante, muito mais importante do que uma carpintaria que eu gostava que fosse invisível. Preocupa-me um bocado, eu acho que ela está lá demasiado visível. Não é isso. É porque ele é construído com tantas linhas. Ele é um texto altamente complexo e a gente sente começas de um lado, depois dobra para ali, dobra para ali, dobra para ali, vai à fotografia, vai ali, vai ali. E ainda tu não viste o texto todo. Exatamente, e tu ainda estás a falar. Exatamente. Isso é que foi quase a riqueza e a... Mas também aqui eu a dizer, não sei se mais alguém quer, estou aqui mais do que disponível,
Estou aqui em função de vós, portanto, usem à vontade. Não, eles vão fumar. Não, eles vão fumar, eles vão fugir. Não, vão fumar. Deve haver várias pessoas que agradecem e Concordam com o intervalo? Concordam? Preferem mestre fumar? Qual é a sua sugestão? Posso fazer? Todos. Sou dia do mestre. Mas é que para mim o mestre, professor, abstenho, mas não deixe de pensar que é o meu mestre na arte portuguesa, na cultura portuguesa. Usar este microfone. Acho que isto funciona bem à distância. Sim? Ok. Vamos. Respeito meu também. Eu vou ler um pequeno texto, espero que seja tão breve quanto foi calculado. Vou esperar um bocadinho. Costumava dizer aos meus alunos no ensino secundário que, de facto, a vaca é um animal filosófico por excelência, não é? Por dominação. Estou completamente... Toda a minha ambição como pensador é transformar-me numa vaca. Portanto, parece acreditar no Carlos Machado que estou em vias de o conseguir. Não sei se alguém pretende dizer alguma coisa. Agora teria qualquer coisa. Sim, força. Eu não pensava intervir, até porque cheguei já um bocadinho atrasada, mas não posso deixar de fazer uma pequena observação. Alguma coisa que disse o professor Carlos Machado, que aliás gostei muito de ouvir, que é no mínimo polémico e, aliás, a polémica é sempre importante nestas coisas. Eu acho que ele fez essa observação referindo-se sobretudo ao livro do professor Sousa Dias. Isto é, que a arte não é comunicação. Ora, eu posso dizer exatamente o oposto, citando o Herbert Reed. Aliás, isso já foi tema de uma exposição que eu organizei, justamente na Fundação Portuguesa das Comunicações, cujo tema era Caligrafias, a relação escrita-pintura do século XX. A epígrafe da exposição era o Herbert Reed, arte é comunicação. Eu devo dizer que o Herbert Reed é para mim um mestre, portanto um pensamento de referência, mas admito perfeitamente que se possa dizer o contrário, arte não é comunicação. Aliás, o pensamento sobre arte envolve, podemos fazer um paralelismo com a poesia, com o famoso texto do Otávio Paz sobre a poesia, que me foi transmitido por um mestre que eu gosto aqui de evocar, foi o David Marão Ferreira, grande poeta, meu professor nos meus inícios na Faculdade de Letras de Lisboa. E, portanto, esse famoso texto do Otávio Paz, que é uma referência de fundo da minha vida, nesse famoso texto, a poesia é, de facto, apresentada como portanto, uma manifestação, um pensamento, uma expressão de um conjunto de antíteses, precisamente porque é uma expressão da totalidade. Portanto, eu admito que se possa, eu até tenho pena de não vos poder citar esse texto, que de facto eu até quase gostaria de saber de cor. O texto de Otávio Paz. Agora, arte é comunicação, arte não é comunicação. Portanto, isto seria de facto o ponto de partida para uma nossa reflexão. Agora, eu devo dizer que eu partilho a opinião do Herbert Reed. A arte é comunicação. Mesmo que essa comunicação seja subliminar, mesmo que seja a comunicação do indizível, porque aquilo que nos move, aquilo que nos leva a expressar o nosso mundo, é de facto um desejo de o partilhar ao outro. É digamos que, o estabelecer de pontes com os outros. E, portanto, eu admito que o pensamento sobre a arte tenha uma componente, como aliás ao ouvir o professor Sousa Dias, eu também, acho que ele também foi ao encontro dessa minha opinião. Portanto, a comunicação em arte é uma comunicação sobretudo dos conteúdos do imaginário, que por acaso é a minha metodologia de fundo da minha vida.
Não apenas, mas também. Portanto, é uma comunicação de fundo sobre os grandes conteúdos do inconsciente. É um conteúdo também, embora seja um conteúdo, enfim, muito específico. E, portanto, a arte é de facto tudo. A imagem é a expressão de tudo. A arte é a expressão de tudo, do real, do imaginário, do visível, do invisível, do visível, do invisível. É uma expressão da totalidade. E a arte, nesse sentido, é a comunicação. Portanto, não digo mais nada. Mas, enfim, um pouco para lançar a conversa, a polémica possível. Eu tive um professor na escola que dizia uma coisa maravilhosa. O contrário de uma verdade profunda é também uma verdade. Claro, estamos de acordo. Sim, está certo. Estava eu aqui a dizer assim, o Sr. Carlos Machado, seria interessantíssimo, já que estamos aqui perante uma espécie de aporia, perante uma espécie de aporia, não há arte, comunicação, não comunicação. O que é que será o João Tomar desta questão? O que é que diria acerca deste ponto? Eu queria saber uma coisa. A arte é. Afinal, existe como tal. A comunicação, eu penso que é uma outra coisa. É uma outra possibilidade, não é? É um outro corpo. Na comunicação, o que pode passar na comunicação, não passará. Isto, fazendo comparações muito primárias, pode passar em comunicação, não passa obrigatoriamente pela arte. E o contrário também é verdade. O que passa na arte, realiza-se em comunicação, sim ou não. Eu acho que é um dos enigmas. Ora bem, palavra enigma. Palavra enigma. Me apareceu aqui com uma comodidade e com uma necessidade de ponto final. Ora, ponto final é qualquer coisa que não me agrada. É uma fatalidade da natureza, as coisas acabarem. A fatalidade da natureza, precisamos dizer o que é que esta natureza aqui metida tem a ver. No fundo, o que me apetece, o que sempre apeteceu e o que me mantém vivo, é uma curiosidade expectante para parte do plenário diante do que acontece e, até certo ponto, e agora isto é muito arriscado, uma incapacidade de afirmação. Ponto final, deixo-vos esta incapacidade de afirmação como tema, como fecho, como motor, pista, marca de criatividade. Ponto final. Agora tivemos um grande momento. Eu não sei se dada a hora, eu não sei, eu por mim estou disponível, a Sara é que sabe o horário, provavelmente já fez o comentário. É hora de... Temos que chegar às 7h30. Portanto, este ponto final foi o mesmo ponto final a todos os tempos justos. Muito obrigado, bem-ajam pela vossa presença, pela vossa paciência, obrigado mesmo. Até uma próxima oportunidade, bem-ajam a todos. Obrigado. Não, aliás, eu ia agora precisar de ter uma rosa. Até à próxima.
não imagino, eu imagino a emoção com que eu estive aqui perante si e esta última intervenção veio mesmo para si. E creio que está cheia de sujeiras. Eu não queria muito entrar agora que isto. Peço desculpa por interromper. Queria. O quadro de para que seria lá. Obrigado. Para mim é Rui Paradinho. Obrigado, Muito obrigado. Eu ia detesto a palavra. Detesto a palavra. Eu sou todo como se aqui por Não, eu gosto muito de